Já imaginaste ter tudo, mas mesmo assim não conseguires comprar a única coisa que realmente importa? De que achas que estou a falar? Poder absoluto? A presidência da China ou dos Estados Unidos? Um dinossauro? O certo é que não. De uma forma ou de outra, tudo isso pode ser adquirido. Por isso, hoje falamos sobre a nova tendência que tem despertado o interesse de alguns dos multibilionários, sim, com B, de Silicon Valley, algo que até agora ainda não podem simplesmente comprar. De que se trata? Do mais valioso que todos os seres humanos possuem, o tempo. Desde figuras influentes em Silicon Valley até algumas élites de Wall Street, há uma preocupação comum: encontrar formas de adiar o inevitável. Hoje vamos explorar o que é a indústria do rejuvenescimento, quem são os nomes mais conhecidos que demonstram interesse neste setor e, o mais importante, se esta área representa uma evolução científica relevante ou se é apenas mais uma tendência passageira. Não te mexas, que arrancamos já. Como sempre, se gostas deste tipo de conteúdo, sugiro que te subscrevas no canal e compartilhes com alguém que acha que o tema é interessante. Na descrição encontrarás também um link para a nossa newsletter, onde partilhamos conteúdos que podem ser do teu interesse. Que é a indústria do rejuvenescimento? A ideia de desafiar a morte não é nova. Na verdade, é tão antiga quanto a própria humanidade. Há algum tempo, na Rânquia, já falamos do projeto Gilgamesh. Recordo-te brevemente. Gilgamesh é uma epopeia escrita há cerca dos 4.000 anos, um dos primeiros poemas que a humanidade nos deixou, vindo da rica civilização mesopotâmica. E o seu tema central era precisamente a busca pela imortalidade. Inspirado por esse mesmo ideal, surgiu em 2014 o projeto Gilgamesh, desta vez sob uma perspectiva científica, com o objetivo de prolongar indefinidamente a vida humana antes de 2045. O que significa isto? Basicamente, não encarar a morte como algo natural, mas sim como um problema técnico. E se for um problema, pode ter solução. Bastaria encontrar os parâmetros certos. Então, já conheces o ditado: se não podes vencer o inimigo, junta-te a ele. E, embora este projeto continue a decorrer, o que tem realmente despertado interesse não é tanto a ideia de eliminar a morte, algo que ainda parece distante, mas sim a investigação e os avanços na área do rejuvenescimento. Assim, a indústria do rejuvenescimento é um conjunto de empresas, laboratórios e clínicas que trabalham para atrasar, travar ou até mesmo reverter o envelhecimento a nível biológico. E não estamos a falar de cosméticos ou cremes. Falamos de tratamentos com células estaminais, reprogramação celular e terapias genéticas que incluem selolíticos, fármacos capazes de destruir células envelhecidas. E o que torna esta indústria especial? Ora, se fores ao Warren Buffett, provavelmente a ideia de morreres dentro de 3 ou 4 anos inquieta-te. Mas se fores o Mark Zuckerberg, que ainda é bastante jovem, não me parece que ache muita graça a ideia de envelhecer. Por isso, vamos agora analisar 3 fatores que ajudam a explicar o crescimento desta indústria. Motivo número 1. Especialistas de renome mundial. Investir no rejuvenescimento não é apenas um capricho de multibilionários, como foi lançar um carro para o espaço ou saltar da estratosfera. Trata-se de uma indústria com especialistas de renome mundial, simpósios e estudos de vanguarda. A nível internacional, destacam-se figuras como Peter Attia, médico canadiano-americano especializado em longevidade. Para quem se interessa pelo seu trabalho, em 2014, lançou o Early Medical com o objetivo de prolongar a vida e melhorar a saúde. Em março de 2023, o seu livro Outlife foi um verdadeiro sucesso. Por outro lado, no mundo hispânico também temos o Dr. José Luiz Cordeiro, engenheiro venezuelano e coautor de A Morte da Morte, onde explora a imortalidade biológica e as suas possibilidades desde uma perspectiva científica e filosófica. E não podemos esquecer nomes como o Dr. David Sinclair, genetista de Harvard, ou os especialistas Nir Barzilai e o Torren Finkel. Além disso, realizam-se simpósios internacionais de referência, como o Longevity World Forum, que decorreu há alguns anos em Alicante, reunindo uma grande parte destes especialistas para debater sobre medicina preventiva e epigenética. Motivo número 2. Mecenato tecnológico. Mas claro,
Todos estes especialistas, simpósios e investigações não poderiam existir sem o apoio de investidores de capital de risco. E é aqui que entram os multibilionários e grandes juros tecnológicos do Silicon Valley, os principais mecenas desta ideia. Por exemplo, Sam Altman, CEO da OpenAI, investiu 180 milhões de dólares na Reto Bioscience, uma startup focada em reprogramação celular e rejuvenescimento das células T. Por outro lado, temos também a Altos Labs, fundada em 2021, que investiga a reprogramação celular. Esta startup de vanguarda recebeu um financiamento de 3 mil milhões de dólares, com importantes aportes de Jeff Bezos, fundador da Amazon, e do multimilionário russo Yuri Milner. Além disso, encontramos os gigantes das buscas online, Google, ou melhor, uma empresa associada à Alphabet, a sua empresa-mãe, chamada Calico Labs. A Calico Labs foca-se em compreender o envelhecimento e desenvolver intervenções para prolongar a vida humana. Por isso, já sabes, se tens ações da Google ou estás a pensar em comprá-las, fica a saber que, de uma certa forma, também estás a investir no rejuvenescimento. Quem diria? Eu digo assim, um fato curioso é que uma das acionistas dessa empresa sob a alça da Alphabet é Serena Williams. Além disso, já existem fundos de investimento especializados como o True North Impact Investing e o Longevity Fund, que já captaram mais de 5.200 milhões de dólares para financiar startups focadas no combate ao envelhecimento a nível celular. Enfim, estes são apenas alguns dos exemplos da importância que está a ser dada à ideia de prolongar a vida. Mas há algo mais. Não são poucos os que acreditam que isto pode ser. Motivo número 3. A maior indústria do futuro. Segundo vários relatórios, o mercado das terapias de longevidade continuará a crescer ao longo desta década. Por exemplo, um estudo da Allied Market Research projetou que este setor poderá atingir os 44.200 milhões de dólares em 2030, partindo dos 25.100 milhões registrados em 2020. Isso representa um crescimento anualizado de 6,1%. Outros estudos, como os da Market Data Science, chegam a previsões ainda mais otimistas, apontando para um mercado superior a 75 mil milhões de dólares até 2032. Inclusivamente, o Dr. Cordeiro prevê que, até 2040, esta será a maior indústria do mundo. No ano 2000, as maiores empresas do mundo eram do setor energético e já não o são. Em 2020, são as tecnológicas, como Amazon, Facebook e Apple, e todas elas sabem que, dentro de 20 anos, a maior indústria do mundo estará ligada à longevidade e ao rejuvenescimento. É por isso que todas estão a investir nesta área. Talvez as suas palavras façam bastante sentido, especialmente tendo em conta a sociedade ultra envelhecida que teremos, sobretudo no Ocidente, dentro de 20 ou 25 anos. Certo, está bem, mas como posso entrar neste sector tão peculiar? Bom, hoje trago-te duas opções muito interessantes. Já falamos dos grandes investimentos da Google, Amazon, etc. No entanto, agora vamos dar um passo mais além. Vamos falar de investimento em ações, bem como do um ETF que aborda o envelhecimento sob uma perspectiva diferente. Antes de avançarmos, quero ser totalmente transparente consigo. Não sou uma assessora financeira profissional. O meu objetivo é partilhar informação e análises baseadas em fontes fiáveis para te ajudar a tomar decisões informadas. No entanto, trata-se apenas de uma opinião e encorajo-te a fazer a tua própria pesquisa antes de investir. A VI é uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo, tendo se separado da Abbott Laboratories em 2013. Dessa forma, especializou-se no desenvolvimento de medicamentos inovadores em imunologia, oncologia e neurociência. E a verdade é que se consolidou como um ator-chave da indústria biofarmacêutica, operando em mais de 175 países. Além disso, em 2020, adquiriu a Allergan, fortalecendo assim a sua presença no nicho do anti-envelhecimento, especialmente tratamentos estéticos como neurotoxinas e preenchimentos dérmicos. Já a nível financeiro, a VI tem mostrado um crescimento sólido. Por exemplo, as suas receitas têm estado em constante crescimento
mantendo margens operacionais superiores a 40% e um lucro por ação ajustado próximo dos $10. Além disso, tem gerado um fluxo de caixa livre estável de cerca de 23 mil milhões de dólares nos últimos 3 anos. Tudo isso permitiu-lhe aumentar os seus investimentos em investigação e desenvolvimento, ao mesmo tempo que mantém políticas atrativas de remuneração aos acionistas. De fato, a AVI é muito conhecida pelos seus dividendos. Atualmente, oferece uma rentabilidade por dividendo de 3,5% e tem vindo a aumentá-los a um ritmo de 4% a 5% ao ano. Se olharmos para o gráfico, a AVI mantém-se estável no último ano, formando um canal lateral entre os 180 e $200. Caso consiga romper esses níveis com força, pode representar uma boa oportunidade de entrada. No entanto, não nos enganemos. Com a cotação próxima dos seus máximos históricos e resultados em ligeira contração, a relação preço-benefícios ronda as 70 vezes, refletindo a euforia e o hype em torno da empresa. Agora, passemos para a segunda ação, que apresenta um perfil muito mais especulativo. Agora vamos falar da Unity Biotechnology. Esta small cap é típica do setor biofarma e, tal como a AVI, foca-se no desenvolvimento de terapias para combater o envelhecimento celular. Neste caso, o seu principal objetivo é eliminar as células senescentes, ou seja, aquelas células que já deixaram de dividir-se e, consequentemente, distribuem para o desgaste do organismo ao longo do tempo. A nível financeiro, a Unity ainda não conseguiu gerar lucros. No entanto, pelo menos, as suas perdas diminuíram nos últimos resultados. Então, por que razão a menciono? Bom, porque para os investidores mais ativos pode ser interessante para certos tipos de trading. Por exemplo, vendo puts para cobrar o prêmio esperando que não suba ou diretamente aplicando estratégias de opções tipo put credit spread. Outra opção seria comprar agora e esperar que chegue o próximo ciclo em que o setor do biofarma da longevidade volta a estar na moda e multiplica o seu valor em 300%, como aconteceu no final de 2024 com a computação quântica. Isso sim, quando esse momento chegar, não te fies demasiado achando que vai continuar a subir. Lembra-te, quando a moda passa neste tipo de small caps, o preço da ação tende a voltar à sua média dos últimos meses. Mas atenção! Quando esse momento chegar, não te iludas, assumindo que a continuará a subir indefinidamente. Lembra-te de que, quando o hype passa, empresas como esta tendem a regressar à sua média dos últimos meses. Seja como for, estamos a falar de uma empresa puramente especulativa. E tu? Conheces outras empresas cotadas em bolsa que estejam focadas em reverter o envelhecimento? Se sim, deixa-os nos comentários para que podamos debater sobre elas. Agora, vamos para o nosso ETF, Alternativa Indexada Habitual. Mas antes, deixa-me apresentar-te algo diferente. Apresento-vos o ETF iShare Aging Population UCITS. Neste caso, falamos de um ETF temático demográfico focado em empresas que geram a maior parte dos seus lucros com a população com 60 anos ou mais. E como funciona? Simplesmente replica o índice iStocks FactSet Aging Population e reúne empresas de todo o mundo dedicadas a cobrir as necessidades da população sênior. Para isso, utiliza a técnica de sampling, que consiste em selecionar uma amostra representativa dos ativos que compõem o índice, em vez de comprar diretamente os seus 300 componentes. Por exemplo, os 10 primeiros ativos do índice representam quase 8% do total, destacando-se empresas como Expedia e Booking Holdings. Além disso, tem um TR de 0,40%, tornando-se uma opção bastante acessível, sendo o único ETF UCITS que segue este índice. Parece-te interessante este ETF focado na população mais sênior? Bom, se ainda não for o caso, permite-me te dizer que, nos últimos 3 anos, valorizou-se 25%. E faz sentido. Afinal, os reformados de hoje são um dos grupos demográficos com maior poder de compra e capacidade de consumo. Como vês, há várias formas de investir no envelhecimento, desde as mais científicas até as mais lúdicas. Sim,
Há vida para além da inteligência artificial. E prova disso é que o setor da saúde continua em grande forma. Mas antes de terminar, queria deixar-te uma breve reflexão. Sem dúvida, reverter o envelhecimento, mais do que um simples avanço científico, abre possivelmente um maior debate ético da história da humanidade. É aceitável enganar a morte? E se conseguimos reverter o envelhecimento? Quem teria acesso a essa tecnologia? Apenas os mais ricos? Se assim fosse, pela primeira vez na história, eliminaríamos, ou pelo menos adiaríamos, a única semelhança que todos partilhamos: o nosso destino final. Então, estaríamos a assistir à criação de duas castas bem distintas, uma quase imortal no topo da sociedade e o resto de nós, os mortais? Ou, pelo contrário, achas que o acesso se democratizaria? E então, o que aconteceria ao problema demográfico? Do meu ponto de vista, são questões que, se depois de ver este vídeo ainda não paraste para refletir, é porque não pensaste duas vezes. Por hoje, fico por aqui. Se gostaste deste vídeo, se te fez pensar um pouco mais além ou se te trouxe alguma ideia, lembra-te, ideias, não conselhos. Não te esqueças de subscrever-te ao canal e deixar a tua reflexão nos comentários. Vou ler-te atentamente. Obrigada e até a próxima!